Fala galera, beleza? Hoje nós iremos estudar um pouquinho a respeito do ciclo do carbono. O ciclo do carbono é mais um dos ciclos biogeoquímicos. Vamos lá? Então, como nós sabemos, os ciclos biogeoquímicos são aqueles que envolvem tanto os seres vivos, ou seja, o bio, quanto o geoquímico, que é aquilo que não é vivo. Então, a biogeoquímica vai estudar a transferência de matéria entre o meio biótico, ou seja, que é vivo, e o meio abiótico, que não é vivo, ou seja, é quando um elemento, uma matéria está ciclando, está então em um ciclo dentro de um ecossistema. Ok? Então vamos lá. O ciclo do carbono ele compreende três eventos principais. Primeiro, que é a fotossíntese, onde então a planta vai conseguir capturar esse gás carbônico, ou seja, o carbono na forma de CO2. Então elas fazem a fotossíntese e utilizam o gás carbônico para a produção de moléculas orgânicas. No caso aí vamos colocar a glicose, C6H12O6. Então ela assimila esse carbono na forma de glicose. Então, esse é o primeiro evento. Segundo evento, então, é a combustão, é a queima de substâncias, queima aí de combustíveis, e essa queima de combustível libera, então, CO2 para o meio ambiente. É um segundo evento. Outro evento é a respiração celular, onde os seres vivos utilizam a matéria orgânica produzida lá por um ser produtor, ou quando ele se alimenta de qualquer outro alimento, ele vai utilizar essas moléculas orgânicas e os seres aeróbicos oxidam essa molécula orgânica e acabam liberando no ambiente gás carbônico. E um terceiro evento que envolve também o gás carbônico, né, ou o carbono, é a decomposição. Então, quando seres como fungos e bactérias decompõem a matéria orgânica do ambiente, eles acabam também liberando CO2 para a atmosfera. Então você tem aí, ó, quatro eventos que eu falei: fotossíntese, capturando esse gás carbônico da atmosfera, e a decomposição, a respiração celular, e a combustão, devolvendo o gás carbônico para a atmosfera. Pessoal, só lembrando que o corpo do ser humano, por exemplo, ele é composto por 19% de carbono, ou seja, é o segundo elemento químico em maior concentração dentro de nós, não é? Então é importantíssimo entender esse ciclo e nós vamos então relacionar posteriormente esse ciclo a alguns eventos que nós encontramos no ambiente. Então vamos verificar uma figurinha para entender melhor como ocorre esse ciclo. Vamos lá! Então aqui nós temos uma figurinha que mostra o ciclo do carbono. Mas antes de eu falar do ciclo do carbono, só lembrando que o carbono participa da composição de todas as moléculas orgânicas, seja os carboidratos, as proteínas, as vitaminas, os lipídios e os ácidos nucleicos, tá? Então tá. O ciclo, como o nome já diz, não tem então início, meio, enfim, é um ciclo, tá? Ele é infinito aqui. Mas para que a gente possa entender um pouquinho melhor, eu vou dar início no processo de fotossíntese. Então, os produtores, no caso aqui, tem a planta terrestre, uma planta aquática, pode ter uma alga aqui também, não tem problema. Mas vamos olhar para essa plantinha aqui. Então, a planta ela é um ser autótrofo, ou seja, ela produz o seu próprio alimento, e para isso ela realiza o processo de fotossíntese. Ela captura o gás carbônico, na presença aí da energia solar e de água, não é? Ela vai fazer então a produção de glicose. Glicose então é uma molécula orgânica, C6H12O6, ou seja, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. Ok, essa molécula de glicose é uma molécula orgânica e, como você sabe, nas moléculas, nas ligações entre os átomos, você tem uma energia potencial reservada lá. Então essa planta utilizará parte dessa molécula orgânica, no caso da glicose, para então fazer a respiração celular, produzindo energia. Então a planta utiliza essa glicose para fazer a respiração celular. E a respiração celular irá produzir então gás carbônico, água e energia. A energia ela utiliza, a água também, o gás carbônico não tem função alguma. Então esse gás carbônico será eliminado pelos estômatos das plantas
né? E esse gás carbônico vai ser devolvido para o ar atmosférico. Todavia, parte das moléculas orgânicas agora irão compor a biomassa dessa planta. Tá? E agora essa biomassa ela será disponibilizada para então os seres vivos do próximo nível trófico, que no caso aqui é o consumidor primário. Só vale lembrar então, essa planta também ela pode ser utilizada pelo homem para fazer uma fogueira, e ao ser queimada, ou ocorrer a combustão, você tem a queima dessa madeira liberando também gás carbônico para a atmosfera. Ou vamos supor que essa planta então morra, e ao morrer essa planta venha a ser decomposta por fungos e bactérias, e ao fazer a decomposição, o gás carbônico presente nas moléculas orgânicas dele também retornarão para a atmosfera. Tá, mas vamos supor que ela permaneceu viva e foi predada por um consumidor primário, por esse herbívoro. Esse herbívoro então, ele pegará essa molécula orgânica que servirá aí também de alimento para ele. Todavia, boa parte do alimento ingerido pelos consumidores primários, ou seja, nesses herbívoros, elas vão sair na forma de fezes. Eles não conseguem absorver muito. Então, sairão nas formas de fezes, e as fezes também serão decompostas e retornarão para o ar atmosférico. Ok, mas ele comeu, e parte do que ele comeu, ele utilizará para a produção de energia, ou seja, respiração celular. Ao fazer a respiração celular, ele acaba liberando o gás carbônico que será liberado para a atmosfera. E o que ele não consumiu e o que ele não defecou servirá agora para alimento para o próximo nível trófico. Ou seja, faz parte da biomassa desse animal que agora servirá de alimento para essa raposinha. Essa raposinha irá comer esse animal, né? Parte das moléculas orgânicas ele vai excretar na forma de fezes, tá? E será decompostas e retornará aí para a atmosfera na forma de gás carbônico. Parte ele utilizará na sua respiração celular para a produção de energia, liberando gás carbônico. E parte também irá compor a sua biomassa. Tá, e assim vai por diante. Então um consumidor terciário vai comer e assim por diante. Tá, então você sabe então aqui que iniciou pela fotossíntese, passou para o próximo nível trófico, passou para o outro nível trófico, e o tempo todo ele começa a retornar para a atmosfera por meio da decomposição, por meio da respiração celular, aqui também pelo meio da combustão, como eu falei para vocês. Tá? O mesmo que ocorreu aqui no ambiente terrestre está ocorrendo no ambiente aquático, tá vendo? O produtor é essa planta aquática, você tem aí ó, o consumidor primário, o consumidor secundário, e assim vai aqui, ó, até chegar no ser humano, que também faz respiração celular, liberando gás carbônico para a atmosfera. O ser humano também vai morrer um dia e será decomposto por fungos e bactérias, retornará então esse carbono para a atmosfera na forma de gás carbônico. Tranquilo? Vale lembrar então que algumas moléculas orgânicas de seres que viveram no passado, seja planta, né, seja vegetal, seja um animal, seja um protozoário, seja um fungo. Então, os seres vivos que viveram no passado e que, ao morrerem, conseguiram escapar do processo de decomposição, tá? Eles então foram armazenados, principalmente no fundo do mar. E esses animais, eles se transformaram em moléculas orgânicas que ficaram armazenadas na forma de fóssil. O ser humano então descobriu que esses fósseis eles serviam como excelente fonte de combustível, né? Eles são combustíveis que geram bastante energia. Então são eles tipo petróleo, carvão mineral, né? Então o ser humano utiliza tanto o petróleo para fazer gasolina, para fazer óleos e plástico, derivados, né? Faz muita coisa com petróleo, mas vamos supor aqui, ó, fez aqui o diesel. Esse diesel vai ser queimado, né, para produzir energia para mover esse carro, e ao ser queimado, ocorrer uma combustão, também libera gás carbônico. As fábricas também às vezes utilizam carvão mineral, né, para suas caldeiras, e ao ocorrer a combustão desse carvão mineral, ele acaba liberando gás carbônico na atmosfera. Mas vale lembrar que esse gás carbônico utilizado aí de combustíveis fósseis
Não era para estar agora nesse ambiente, não era para estar agora na atmosfera. Por quê? Porque esse carbono, essas moléculas de carbono, estavam então armazenadas lá no fundo do mar. Talvez daqui milhões de anos, pode ser que ele fosse utilizado, ou não. Então não era para estar aqui agora na atmosfera. Mas o ser humano, por meio aí das suas tecnologias, extraiu esse carbono que estava armazenado no fundo do mar e agora disponibilizou para a atmosfera, fazendo com que aumente então a concentração de gases de efeito estufa aí no ambiente, que posteriormente poderá gerar aí o aquecimento global e o aquecimento global diversos danos ao meio ambiente. Ok? Então, já que nós estamos falando de ciclo do carbono, né, dessa molécula, vale lembrar que o carbono está presente também em três principais gases de efeito estufa, né, que no caso é o dióxido de carbono, o CO2, que nós chamamos de gás carbônico, né, está presente também no CFC, clorofluorcarbono, né? E você tem também presente o carbono lá no metano, o CH4. Essas três moléculas então fazem parte aí dos gases que estão relacionados ao efeito estufa. Por quê? Porque essas moléculas elas têm capacidade de absorver o calor. E é importante absorver o calor, até porque isso manterá os seres vivos no ambiente durante a noite com uma certa temperatura. Isso é legal. Todavia, pós-revolução industrial, não é, você tem uma elevação da concentração desse carbono sendo liberado para a atmosfera. Isso faz com que então uma maior concentração de raios, né, permaneçam, que vindos do Sol, permaneçam aí na nossa atmosfera, no nosso ambiente, elevando a temperatura. Todavia, aquecimento global nós iremos entender um pouquinho melhor numa próxima videoaula, onde abordaremos tanto o efeito estufa quanto o aquecimento global. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe para o seu colega. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque assim que sair uma nova videoaula, você será o primeiro a receber. Beleza? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.